Paz do Senhor para a igreja. Amém. Abramos a palavra do Senhor no livro de Salmos, número 126. Salmos de número 126. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Os irmãos podem sentar. Nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, somos chamados para viver uma vida de celebração. Uma vida que expresse em atitude aquilo que Deus fez por nós. A vida de um crente, a vida de um lavado e remido, é uma vida de júbilo, uma vida de exaltação ao Deus que nos salvou. Mas há momentos na nossa vida que é difícil expressar esse louvor diante de Deus. Porque há momentos que mesmo na salvação espiritual, nós passamos por aflições. E na aflição a nossa boca se fecha e em espírito falamos com Deus em mistério. Muitos olham para nós e simplesmente vê silêncio. Mas no nosso interior, na nossa vida espiritual, nós estamos clamando diante de Deus, sabendo que a prova vai passar, que a vitória vai chegar, e que esse Deus que nos resgatou em Cristo Jesus vai colocar um cântico novo na nossa boca. A prova sempre passa na vida de um crente. E depois que passa, nós temos razões para testemunhar cada vez mais que o nosso Deus é um Deus bondoso. Israel é prova viva. Como a palavra de Deus diz, tudo que foi escrito é para o nosso proveito. No Salmo 137, nós temos um salmo da pátria. Uma lembrança de Israel daquilo que ele passou no cativeiro babilônico. E nesse cativeiro ele diz assim, junto aos rios da Babilônia, choramos, sentamos e lamentamos. Lembramos-nos de Sião. Nos salgueiros, que era lá no meio da praça, penduramos as nossas harpas. Acabou-se as festas, acabou-se as celebrações. Porque aquele que nos levaram para a Babilônia, cativo, pediu uma canção. E os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: canta-nos cânticos de Sião, canta aquilo que tu aprendeste lá no templo do Senhor. Canta aquilo que você aprendeu diante de Deus. Mas eles falaram: como vamos entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Estamos cativos, não temos nenhum motivo para cantar de alegria. Lá fora no mundo, em trevas,
não tem cânticos espirituais diante de Deus. Afastado de Deus, não tem como louvar ao Senhor. Mas em Cristo Jesus, que nos resgatou e que nos deu esse grande privilégio de estar na sua casa nesta noite, no culto de Santa Ceia, um culto de celebração, nós temos grandes motivos para agradecer a esse Deus. Um Deus que transformou os nossos plantos em cânticos de alegria. Por isso o povo de Deus é um povo que foi chamado para celebrar, para se alegrar, para dizer que esse Deus é real e que Ele é vivo na nossa vida. E um dos frutos do Espírito Santo é gozo, é alegria. E alegria, fruto, ele se mostra visivelmente aquilo que é operado no interior do crente. Por isso que o crente bate palma, dá glória, levanta a mão, chora. Ele manifesta com as suas atitudes aquilo que Deus fez no seu coração. É algo que o mundo não entende, porque rios de água viva só jorra do coração daquele que tem a Cristo Jesus. Mas voltamos para o Salmo 126. Esse salmo que é um salmo que nos ensina a como nos alegrar, a como nós podemos celebrar a esse Deus tão poderoso. O que Deus fez para nós nos alegrarmos? Tomamos, por exemplo, a história de Israel, manifesta aqui, expressa no Salmo de número 126. Veja bem, os Salmos é livro de cânticos. E ele se expressa de várias formas, porque os cânticos estão relacionados com a história do povo de Israel. Mas aqui no Salmo 126, esse salmo está incluído a partir do número 120 até o 134, no conjunto de salmos chamados salmos de cânticos de peregrinação. Algumas Bíblias vão trazer cânticos de romagem. Quando o povo de Israel, os judeus, se dirigiam para Jerusalém, para louvar ao Senhor no monte do Senhor, no monte santo do Senhor, o monte de Sião, lugar de adoração. Este salmo aqui, ele está bem posicionado na sua colocação entre os 150 salmos que compõem este inário. Porque ele vem logo após desse Salmo 125, onde nós lemos o seguinte, que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo. E logo após desse Salmo 120, nós temos o Salmo 126, quando o autor do Salmo retira e expressa de forma de júbilo que o cetro da impiedade foi retirado. Cetro nós podemos definir como poder militar ou um poder político. Ou, trazendo para o Novo Testamento, principados e potestades. Opressão. Alguma coisa que nos prende de forma que nós não podemos expressar a alegria que nós temos. Aqui no Salmo 126, o cetro da impiedade foi tirado de cima do povo de Deus. E por este cetro da impiedade ter sido tirado, é que este povo, neste Salmo 126, soube expressar de forma tão categórica como nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. Vejamos o seguinte, primeiro versículo e o versículo segundo, nós temos um olhar para aquilo que Deus fez por nós. Aqui o salmista nos chama para olhar para trás. Quando Paulo chega lá em Coríntios, 1 Coríntios, o texto áureo que nós lemos na Santa Ceia, no capítulo 11, ele diz assim, fazei isto em memória de mim. Fazer em memória é olhar para trás, olhar para o passado. E olhando para o passado, a gente vê aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz.
E aqui no primeiro versículo e no versículo 2, ele diz assim, olha só quando começa. Quando o Senhor trouxe do cativeiro que voltaram de Sião. Ele começa com essa palavra, esse quando, dando uma ideia de tempo passado. Então, quando trouxe, e Deus operou, quando Deus colocou em cena a sua ação de trazer o povo cativo, quando Daniel leu e viu que o tempo de cativeiro estava passando, e estava chegando a promessa de Deus para se cumprir, ele falou, quando aconteceu isso? Nós, ele vai dizer, os que voltaram de Sião, estávamos como que sonham. Era algo passado que tinha acontecido na vida do povo de Israel. Quando o Senhor trouxe cativeiro, eles estavam como extasiado. E aqui a primeira coisa que nós temos que aprender para viver uma vida de gratidão diante de Deus é saber quem é o autor da nossa libertação. O autor aqui do livro de Salmos, ele vai dizer, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nos trouxe da Babilônia. Alguém vai dizer assim, mas foi Ciro que assinou. Mas quem mexeu no coração do imperador, do rei, foi Deus. Em última instância, tudo que acontece para o bem do povo de Deus, parte do próprio Deus. Nem que com isso ele tenha que mover os corações dos reis ímpios para fazer com que a sua promessa se cumpra sobre a face da terra. Não se preocupe, nós estamos hoje reunidos. O Brasil, o mundo está muitas vezes debaixo de uma opressão, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas eu te digo uma coisa pela palavra de Deus, o nosso Deus, Ele está no controle da história. E isso é motivo para nós, nessa Santa Ceia, celebrar ao Deus que tem a história na palma da sua mão. A Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. O Deus eterno que está fora da eternidade, mas que Ele se compraz em entrar na nossa vida para trabalhar com nós, para se relacionar com nós. É esse Deus que diz aqui no Salmo, foi Ele que entrou em ação. Veja bem, não foi Moisés que tirou o povo da servidão, foi Deus. Deus lembrou do clamor e da promessa dele. 400 anos se passaram e Deus se lembrou da promessa dele. E quando Deus se lembra, Deus entra em ação. Para dizer que é Ele que toma a direção da história. E Ele chama Moisés, vai lá, sai. E Ele tirou para libertar alguém que era da própria casa de Faraó. É isso que Deus faz. Ele move os corações dos homens para dizer, eu que mando na história da redenção. Não foi Débora que livrou o povo no período dos juízes, debaixo do jugo dos cananeus. Foi Deus que fortaleceu. Mesmo que Deus tenha usado essa mulher, mas foi Deus que deu a força e deu a sabedoria. Não foi Ciro que fez o povo retornar do cativeiro. Foi Deus que moveu o coração dele. Ao ponto de Salmo de Isaías, de número 45, versículo 1, quando Deus vai chamar Ciro de meu ungido pastor, aquele que eu tenho uma obra, mesmo que ele não era convertido, mas era ungido no sentido de ter uma obra para fazer diante de Deus. E ele vai dizer assim para ele, olha o seguinte, eu abato as nações, eu solto os lombos dos reis, diante dos seus escolhidos, ele abre a porta e vai adiante. Ele endireita os caminhos tortos, quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. E ele faz isso para mostrar que não há empecilho para o nosso Deus. Ele entra e quando ele coloca em ação, o plano dele se cumpre. Não tem como correr, descansa, aquieta o teu coração. No tempo de Deus, Ele entra e não tem porta de ferro, de bronze, nem ferrolhos de ferro que fique, impeça a obra de Deus na tua vida. Olha bem, nós podemos estar sem esperança, triste, afligido, mas quando o Senhor aparece, Ele não se limitou simplesmente para nos resgatar.
erguer-nos dos desânimos. Há desânimo que vem sobre a nossa vida, que quer nos fazer parar. Há desânimo que a gente pergunta, onde está o meu Deus? Há desânimo que vem, que não só nós clamamos, mas o nosso vizinho diz, cadê o Deus dele nessa hora? Mas nesse momento Deus diz assim, espera com paciência, que o tempo vai chegar e Deus vai agir de forma sobrenatural na sua vida. O Senhor não faz nada pela metade. O Senhor, Ele nos tira do desânimo, mas Ele levanta para uma felicidade indescritível. Depois da prova, a gente se levanta mais forte e diz assim, foi bom passar pela prova, foi fortalecido, saímos mais alegres da presença do Senhor. E é isso que o Senhor nos diz. O Senhor, Ele não faz nada, porque quando Ele salva do inferno, mas não simplesmente salva do inferno. Ele salva do inferno e nos coloca numa posição nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Como fala Paulo aos Efésios, Ele nos transpôs para as regiões celestiais, e lá nós estamos em Cristo Jesus. Esse Deus, Ele tira do exílio espiritual, do exílio do cativeiro do povo de Israel, para nos trazer para um estado de êxtase. Êxtase quer dizer assim, não tenho explicação para dizer e descrever o que Deus fez na minha vida. O milagre de Deus é algo que não tem como você descrever. E isso o povo de Deus vai dizer, estávamos como quem sonha. Ou seja, foi real isso que Deus fez na minha vida? Isso realmente aconteceu, nem eu estou acreditando. O milagre foi tão grande que eu não tenho palavra para dizer aquilo que Deus fez na minha vida. Deus entra e quando Ele faz, não tem explicação. É milagre de Deus na vida do crente. Agora, no versículo 2, ele vai dizer assim, o povo estava tão cheio, estava de tanta alegria, que não podia se conter. Imagina a pessoa querendo contar uma cura que ela recebeu, um milagre, e ela está tão feliz com aquele milagre que ela começa a rir de felicidade. E ela ri, e ela não tem palavra, e ela vai expressando aquela alegria, aquele júbilo, aquela celebração, simplesmente rindo diante daqueles que não entendem o milagre de Deus na sua vida. E diz que ela riu tanto porque não tinha palavra para expressar. Quando não tem palavra, você simplesmente ri do milagre, da bênção que você conseguiu. Ri de alegria, de felicidade. Ele riu tanto e não tinha palavra, que a Bíblia vai dizer que a boca se encheu de riso. Tudo que você olhava, por que ele ri? Porque a vida dele é um milagre de Deus. Ele vive a cada dia um milagre de Deus. Qual é a explicação? É viver na direção do Espírito Santo. É viver debaixo da promessa de Deus. Mesmo que às vezes nós venhamos a pendurar, muitas vezes, a nossa harpa, espere com paciência, que Deus vai chegar com providência, vai ter milagre na vida do crente. Tem misericórdia. A misericórdia, ela foi tão inesperada, tão impressionante, tão singular na vida do povo de Deus, que eles não podiam fazer nada. O que é que eles faziam? Eles riam de felicidade, uma forma de celebrar diante de Deus. A boca se encheu, mas ele se conteve. E quando ele se conteve, quando passou o riso, ele podia já articular algumas palavras. E o que é que eles faziam? O cântico veio à boca. O coração alegre, a boca vai entoar cânticos diante de Deus. Cânticos daquilo que Deus fez na vida do crente. Observe as seguintes palavras, que no Salmo 126, no versículo 2, a gente começa, então, mas no versículo 3, diz assim, então a nossa boca, no versículo 2, se encheu de risos. Aí está, se encheu de riso, e a nossa língua de cântico, se dizia entre nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós temos duas palavras interessantes que aparecem nesse versículo. É o quando de Deus e o então. O quando é quando Deus entra em ação.
é a ação, é a causa de todas as coisas. Mas, quando Deus entra em ação, o que é que acontece? Tem o então. E quando é de Deus, o então é para o homem. Ou seja, o tempo de Deus e o tempo do homem. Quando Deus entra, o que é que acontece com o crente? Olha, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por ele. O nosso coração, quando Deus entra em ação, ele tira a angústia e coloca riso. Quando Deus enche o nosso coração, o quando de Deus, ele entra com graça e nós nos apresentamos diante dele. E então, de tão graça que Deus se manifestou, então nós só temos que agradecer a Deus por tão grande graça, como fala o autor de Hebreus no capítulo 12, que ele nos concedeu para estarmos aqui nessa santa ceia. Por isso celebre, mas celebre com alegria de um Deus que é vivo e que nos resgatou para viver em novidade de vida. Quando o crente não tem o que cantar, é porque não está vivendo novidade de vida. Não está vivendo aquilo que Deus tem para ele. Mas quando o crente ele vive novidade de vida, cada dia ele tem um cântico novo. Ele tem algo para agradecer diante de Deus. E hoje nós estamos agradecendo aquilo que Deus fez para a nossa vida. Ou seja, então o Senhor dizia entre as nações. E quando Deus entra, as nações vai dizer, as nações ouviram o cântico de Israel. Então se ouviu o que as nações ouviu, o cântico de Israel. Ouviu por quê? Porque foi algo que chamou a atenção. O milagre não foi qualquer coisa, foi algo extraordinário. Só chama a atenção aquilo que é extraordinário. O que é ordinário, cotidiano, continua a mesma coisa. Mas quando foge do normal, da normalidade, aquilo chama a atenção. Então as nações olharam para Israel e viram que algo estava acontecendo, algo diferente. E era algo tão distante, tão maravilhoso, que eles diziam o seguinte, não era comum, não era cotidiano. O versículo vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por aquele povo. E isso aqui foi até os ímpios que está falando de Israel. E essas grandes coisas, segundo ponto, não era obra do acaso. Não foi simplesmente sorte. O que acontece na vida de um crente é providência de Deus. Essas grandes coisas que acontecem, não aconteceu por causa de sorte ou por acaso. Foram feitas. E o versículo vai dizer, feitas por um Deus. Um Deus que se relaciona com o seu povo. E de que esse Deus ele fez simplesmente por fazer. Ele fez direcionado para o povo dele. Tinha direção. Um milagre de Deus tem direção na vida daquele que ele tem promessa. Não se preocupa, igreja. Deus está no comando de todas as coisas. Deus sabe tudo que se passa na tua vida. Quando Jesus revelou ao anjo das igrejas de Apocalipse, ele diz assim, eu sei as tuas obras. Pode estar na situação que for a igreja de Apocalipse, Deus sabia tudo que se passava na vida da igreja. Não se preocupe. Aqui nós vemos que foi feito, direcionado, principalmente direcionado para o povo de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Teve libertação. Foi uma libertação tão maravilhosa que ela foi repetida. Quando Deus entra em ação, Ele não marca horário. Não precisa fazer calendário. Não precisa fazer culto de libertação. Quando Deus quer operar, Ele opera em qualquer lugar. Não precisa fazer um culto especial para Deus operar. Deus opera na sua soberania. Não tem tempo para Deus operar, Ele opera a todo tempo. Foi algo inesperado. E quando veio, eles ficaram extasiados. Porque milagre não se espera, milagre se vive. E se vive dando glória a Deus, testemunhando do poder de Deus. Ela foi também coisa similar que parecia que foi algo desesperada na vida do crente. Israel não estava esperando o milagre. A situação estava tão crítica no cativeiro, tão desesperadora que não tinha nem um sinal, nem uma luz no fim do túnel. A situação era crítica. Mas quando tudo se torna impossível,
Quando você acha que não tem mais nenhuma luz no fim do túnel, Deus entra para dizer: acabou tua força, agora deixa comigo, porque o impossível pertence a Deus. O impossível pertence ao Deus, o Jeová Jireh, o Deus que entra sempre com providência. Quando olha para o canto e olha para o outro e não tem solução, olhe para cima, que é de lá que vai vir o seu socorro. Olhe para o alto. No versículo 4, ele vai dizer assim: faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Mas espera aí, ele já tinha sido regressado, ele já tinha voltado. Aqui é um cântico de alguém que estava usufruindo das promessas de Deus. Mas no versículo 4 tem outra oração, dizendo: faz-nos regressar do cativeiro. Isso por quê, irmãos? Olha só. Uma oração para que a sua libertação fosse completa. Nós fomos chamados do cativeiro espiritual, mas nós estamos a cada dia aperfeiçoando a nossa caminhada. A cada dia nós estamos nos tornando mais semelhante a Cristo. Mesmo que com isso nós já fôssemos salvos e tirados das trevas, mas a cada dia nós estamos dizendo assim diante de Deus: Deus, completa a obra que tu começou. Purifica, santifica o teu povo. Aqui Israel estava orando por aqueles que ficaram. E aqui ele estava orando também: Deus, sê conosco. Completa a obra que tu começou. Aí vem o Novo Testamento. Deus que nos chamou, Ele é fiel para completar a obra que Ele iniciou na vida do povo dEle. Então, completa o cativeiro, Deus, que Tu, ó Deus, a libertação do cativeiro que Tu começou. Fomos salvos, mas ainda nós estamos sendo salvos a cada dia, esquecendo sempre do que ficou para trás, dos erros, purificando diante de Cristo e olhando para o nosso autor e consumador, que é Jesus Cristo. Por fim, nós temos uma promessa de olhar para quem fará coisas maiores no nosso meio. Essas promessas, ele diz o seguinte: o que semeia com lágrima, cegarão com alegria. O que é que você tem semeado? Semeia obediência. Porque quando nós semeamos obediência, o versículo de João capítulo 15, versículo 10 vai dizer: o que guarda os meus mandamentos, semeia a palavra de Deus no seu coração. Porque aquele que semeia, guarda os mandamentos do Senhor. O versículo 10 vai dizer: esse permanece no meu amor. E quanto mais você permanece no amor de Deus, mais você vai ter desejo de cumprir e obedecer a palavra de Deus. Isso vai como fosse jorrar água viva do nosso coração. É algo que você vai alimentando e Deus vai alimentando, você vai obedecendo, e nessa obediência, nessa cooperação, nós vamos ser transformados todos os dias. Semeie também em arrependimento. Mateus capítulo 5, versículo 4, diz: bem-aventurados que choram. Choram aqui é aquele que se arrepende pelos seus pecados. Aqueles que reconhecem que não é nada e que Deus é tudo. Semeiem em arrependimento. Por quê? Porque lá no céu, Apocalipse capítulo 21, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Chore aqui, porque lá na Santa Ceia, naquele grande banquete, Jesus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e você vai dizer: foi bom ter suportado a aflição. Foi bom ter suportado. Outro ponto: semeie em renúncia ao mundo. Olha o que Pedro falou: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro está semeando. E ele perguntou aqui, ele fez um toma lá e dá cá. Ele falou assim: o que nós vamos ganhar com isso? Jesus falou: também vos assentareis sobre tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 28 e 29. Aquilo que nós semeamos, pode ter certeza que Deus, Ele vai fazer cumprir a promessa que tem na sua palavra. E aquele que leva a preciosa semente, a semente preciosa, semente do Evangelho, a fé, quando ele sai semeando, andando e chorando, com certeza ele vai voltar com os molhos na mão, o resultado. Aquilo que começou como um sonho, como algo abstrato, aqui se termina com algo concreto. Muitos não compreendem o mistério de Deus,
mas para nós é algo real. E por isso que nós fomos chamados para celebrar a esse Deus que nos convidou para um grande banquete. E nesse grande banquete é que nós podemos dizer, valeu a pena ser fiel. Valeu a pena guardar as promessas de Deus. Valeu a pena cumprir aquilo que Deus determinou. Nós estamos caminhando. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como que sonham. Estar na casa do Senhor é estar como quem sonham, porque só está na presença de Deus aqueles que foram regenerados pelo Espírito, aqueles que foram batizados com o Espírito, aqueles que têm alegria e o seu coração se aquece com a palavra de Deus. É isso que nos deixa extasiado e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, olhando para aquilo que Ele fez, nos libertando da condenação do pecado, olhando para aquilo que Deus está fazendo a cada dia, colocando um cântico novo na nossa vida e nos dando poder sobre o pecado. E agradecendo a Deus, olhando para aquilo que Ele fará no futuro, na glória, quando nós como igreja estivermos reunidos no grande banquete, ali o pecado já não mais existirá. Ele tirou a condenação, Ele tirou o poder e Ele vai tirar a presença do pecado na vida daqueles que guardam a sua palavra. Que Deus nos abençoe.